A pequena casa de madeira, com a tinta descascada pelo sol implacável, parecia um reflexo da alma de Elias. Ali, no silêncio quase palpável do campo, a solidão era sua companheira mais constante. Cada amanhecer trazia consigo o peso de um passado que teimava em não se dissipar. A ausência da esposa, levada pela vida há alguns anos, era uma ferida aberta, constantemente lembrada pelos objetos que outrora compartilhavam. O balanço na varanda, o bule de chá sobre a mesa, o jardim de rosas que agora definhava sobre seus cuidados negligenciados. Elias já não encontrava alegria nas pequenas coisas. O canto dos pássaros, que antes o encantava, soava agora como um lamento. A beleza do pôr do sol, que antes o inspirava, era apenas mais um dia que se findava, aproximando-o da noite, tempo em que os fantasmas do passado ganhavam força. O medo o consumia. Um medo silencioso e constante. O medo de não ser capaz de seguir em frente, de permanecer preso à dor para sempre. Medo de ser esquecido, de que sua história se apagasse como as letras desbotadas das antigas fotografias. Seus dias se resumiam a cuidar da pequena horta, o trabalho que o mantinha minimamente ocupado. Mas nem mesmo o contato com a terra, que antes o revigorava, era capaz de afastar a sombra da tristeza. Elias se sentia como uma árvore seca, incapaz de florescer novamente. A vida, que antes lhe parecia um presente, agora era um fardo pesado demais para suportar. Um dia, enquanto regava as roseiras murchas, Elias encontrou um pequeno pássaro ferido caído no chão. A asa quebrada, o olhar assustado, a pequena criatura parecia tão frágil e desesperançosa quanto ele. Elias, com cuidado, pegou o pássaro em suas mãos trêmulas. Aquele pequeno ser indefeso despertou algo adormecido em seu coração. Uma fagulha de compaixão, uma lembrança de que ainda era capaz de sentir algo além da dor. Levou o pássaro para dentro de casa e improvisou um ninho em uma caixa de sapatos. Cuidou de suas feridas, alimentou-o com pequenos pedaços de pão e água. Dia após dia, Elias dedicou-se a cuidar da pequena criatura, esquecendo-se um pouco de sua própria dor. Aos poucos, o pássaro foi se recuperando. Suas asas ganharam força novamente. Seu olhar voltou a brilhar. Uma manhã, enquanto Elias observava o pássaro saltitar pela caixa, uma ideia surgiu em sua mente. Uma lembrança de sua esposa, que sempre dizia que a vida era como um voo, que era preciso ter coragem para abrir as asas e seguir em frente, mesmo quando o medo paralisava. Aquelas palavras, que há tanto tempo haviam se perdido em meio à dor, ecoaram em seu coração com força renovada. Elias percebeu que, assim como o pássaro, ele também precisava se curar, libertar-se das amarras do passado e aprender a voar novamente. Precisava trocar o medo pela entrega, a tristeza pela esperança, a solidão pelo amor. Aquele pequeno pássaro ferido havia lhe mostrado que a vida sempre oferece uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeçar. Que mesmo em meio à dor, é possível encontrar a força para seguir em frente. Que a verdadeira cura está em abrir o coração para o amor e a compaixão, em se entregar ao presente sem medo do futuro. Era hora de aprender a confiar novamente, em si mesmo e na vida. Era hora de deixar o medo ir e se entregar à beleza da jornada, com todas as suas incertezas e possibilidades. Mas o caminho não seria fácil. O medo ainda o assombrava, como uma sombra persistente que se recusava a desaparecer. A lembrança da perda, a culpa por não ter feito o suficiente, a incerteza do futuro, tudo isso o paralisava
impedindo-o de dar o primeiro passo em direção à mudança. Muitas vezes, Elias se pegava pensando em desistir. Era mais fácil se afundar na tristeza, se isolar do mundo e se entregar à solidão. Mas, então, ele olhava para o pássaro, que agora voava livremente pela casa, e sentia uma pontada de esperança. Se aquela pequena criatura, tão frágil e ferida, havia conseguido se recuperar e voar novamente, por que ele não conseguiria? A luta interna era constante. Uma voz dentro de si o incentivava a seguir em frente, enquanto outra o puxava para trás, para o abismo da dor. Elias se sentia dividido, perdido em um labirinto de emoções contraditórias. Buscou refúgio na natureza, caminhando por longas horas pelos campos e florestas que cercavam sua casa. Observava as árvores, fortes e resilientes, resistindo às tempestades e aos ventos fortes. Via as flores, delicadas e coloridas, desabrochando em meio à terra seca. Escutava o canto dos pássaros, melodias alegres que ecoavam pela mata. Na natureza, Elias encontrava um refúgio, um lugar de paz e tranquilidade, onde podia se conectar consigo mesmo e com a beleza da vida. Um dia, durante uma de suas caminhadas, Elias encontrou uma velha senhora sentada à beira de um lago. Ela parecia serena e tranquila, com um sorriso suave no rosto. Intrigado, Elias se aproximou e perguntou o que ela estava fazendo ali. A senhora respondeu que estava apenas apreciando a beleza da natureza e refletindo sobre a vida. Elias, então, compartilhou com ela sua história, sua dor e seus medos. A senhora o ouviu com atenção e compaixão, sem julgá-lo ou interrompê-lo. Quando Elias terminou de falar, a senhora sorriu e disse: "Meu caro, a vida é como um rio. Às vezes, as águas são calmas e serenas, outras vezes, turbulentas e agitadas. Mas, independentemente das circunstâncias, o rio sempre segue em frente, em direção ao mar. Assim como o rio, você também precisa seguir em frente, mesmo quando a vida te apresentar desafios e dificuldades. Não se prenda ao passado, não se deixe paralisar pelo medo. Abrace o presente, confie no futuro e siga o seu caminho com coragem e fé." As palavras da senhora tocaram profundamente o coração de Elias. Ele percebeu que estava se apegando demais ao passado, que estava deixando o medo controlá-lo. Era hora de mudar sua atitude, de se libertar das amarras que o prendiam à dor e de se abrir para a beleza da vida. Agradeceu à senhora pelas palavras de sabedoria e seguiu seu caminho com um novo propósito. A partir daquele dia, Elias começou a se dedicar a atividades que lhe traziam alegria e bem-estar. Voltou a pintar, sua antiga paixão, e descobriu que a arte era uma forma de expressar seus sentimentos e emoções. Começou a praticar jardinagem, cultivando flores e plantas em seu jardim. A cada nova flor que desabrochava, Elias sentia uma nova esperança renascer em seu coração. Voluntariou-se em um abrigo de animais, cuidando de cães e gatos abandonados. O contato com os animais, tão puros e inocentes, o ajudava a curar suas feridas emocionais. Aos poucos, Elias foi se transformando. O medo foi dando lugar à confiança, a tristeza à alegria, a solidão ao amor. Ele aprendeu a aceitar o passado, a viver o presente e a confiar no futuro. Descobriu que a verdadeira felicidade não está em evitar a dor, mas em aprender a lidar com ela e transformá-la em força. Encontrou um novo sentido para a vida, uma nova razão para seguir em frente. O pássaro que ele havia resgatado agora voava livremente pelos céus, um símbolo de sua própria transformação. Elias finalmente havia aprendido a trocar o medo pela entrega,
a tristeza pela esperança, a solidão pelo amor. Ele estava pronto para recomeçar, para viver plenamente e para inspirar outros a fazerem o mesmo. A paz e a confiança haviam finalmente florescido em seu coração. E, no dia em que o pequeno pássaro finalmente ganhou força suficiente para alçar voo, Elias abriu a janela e o libertou. Observou-o voar para o céu, sentindo uma alegria imensa. Era como se estivesse libertando também a si mesmo, deixando para trás a dor e a tristeza que o aprisionavam. A partir daquele dia, Elias passou a enxergar o mundo com outros olhos. A beleza da natureza, o sorriso das pessoas, a alegria dos animais, tudo parecia mais vibrante, mais intenso. Ele aprendeu a valorizar cada momento, a agradecer por cada pequena dádiva da vida. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, Elias encontrou uma senhora sentada em um banco, observando o movimento das pessoas. Ela parecia triste e solitária, como ele havia se sentido por tanto tempo. Elias sentou-se ao lado dela e puxou conversa. A senhora contou-lhe sobre a perda do marido, sobre a solidão que sentia, sobre o medo do futuro. Elias ouviu atentamente, com o coração aberto. Ele sabia exatamente o que ela estava sentindo, pois havia passado pela mesma dor. Quando a senhora terminou de falar, Elias sorriu para ela e disse: "Eu sei que é difícil, mas não se deixe abater pela tristeza. A vida é um presente e precisamos aproveitá-la ao máximo. Não tenha medo do futuro, abrace-o com coragem e fé. Acredite, sempre há esperança, mesmo nos momentos mais difíceis." A senhora olhou para Elias com surpresa. Ela nunca havia ouvido palavras tão sinceras e reconfortantes. Perguntou-lhe como ele havia conseguido superar a dor da perda. Elias contou-lhe sobre sua história, sobre o pássaro que havia resgatado, sobre a importância de se entregar ao presente e de confiar no futuro. A senhora ficou emocionada com a história de Elias. Ela percebeu que ele era um exemplo de superação, um farol de esperança em meio à escuridão. Agradeceu-lhe pelas palavras de conforto e disse que ele havia lhe dado forças para seguir em frente. Antes de se despedir, a senhora disse a Elias: "Nunca se esqueça de que você tem um dom especial. Você tem o poder de transformar a dor em alegria, a tristeza em esperança, a solidão em amor. Use esse dom para ajudar outras pessoas, para levar luz e esperança a quem precisa. Não tenha medo de se entregar ao amor, de se conectar com os outros, de compartilhar sua história. O mundo precisa de pessoas como você, que irradiam paz e confiança." Elias sorriu para a senhora e agradeceu pelas palavras de incentivo. Ele sabia que ela estava certa. Ele havia encontrado um novo propósito na vida: ajudar outras pessoas a superarem suas dores e a encontrarem a felicidade. A partir daquele dia, Elias se dedicou a inspirar e motivar outras pessoas. Começou a dar palestras, a escrever livros, a compartilhar sua história nas redes sociais. Suas palavras tocavam profundamente o coração das pessoas, que se sentiam inspiradas a mudar suas vidas. Elias se tornou um exemplo de superação, um símbolo de esperança para todos aqueles que haviam perdido a fé na vida. Ele mostrou ao mundo que é possível transformar a dor em força, a tristeza em alegria, a solidão em amor. Que todos nós temos o poder de criar a vida que desejamos. Basta acreditar em nós mesmos e nos entregarmos ao presente com coragem e fé. E assim, Elias viveu o resto de seus dias com alegria e gratidão, irradiando paz e confiança por onde passava. Ele havia aprendido a trocar o medo pela entrega, a tristeza pela esperança, a solidão pelo amor. E essa era a maior lição que ele poderia deixar para o mundo: nunca desistir de si mesmo,
Nunca perder a fé na vida e sempre acreditar que é possível recomeçar. Não importa o quão difícil seja a jornada. Se você se identificou com a história de Elias e deseja transformar a sua dor em força, a sua tristeza em esperança, o seu medo em entrega, inscreva-se no nosso canal. Aqui você encontrará histórias inspiradoras, mensagens de esperança e ferramentas poderosas para transformar a sua vida. Juntos, podemos construir um mundo mais leve, mais sereno e mais humano. Um mundo onde a paz e a confiança floresçam em cada coração.